tarde, gente. Tem que contar a história, né? Eu sou um pouco rebelde na apresentação, eu estou mais para o viés científico aqui, mas eu vou contar uma história rápida minha. Quando eu comecei a trabalhar no Amazon, em 92, nós tínhamos um grande desafio, que era indicar áreas para exploração madeireira sustentável. O Amazon tinha feito um projeto de manejo florestal sustentável, nos primeiros 2 anos da sua fundação, e a lógica seria indicar essas áreas para ter uma extração com baixo impacto. A extração ela vinha ocorrendo de forma bastante desordenada na região. E a gente precisava de mapas, a gente precisava ter informação, e não tinha mapa, gente. Como é que a gente vai fazer? O André contou a história aqui, né, de como era feito isso no passado. E eu, da minha formação de geólogo, eu trabalhei muito com fotointerpretação, também usando dados muito antigos, fotografias aéreas da década de 70, 80, tudo defasado. Foi quando eu me deparei, eu vi a primeira vez fotos de satélite no campo, e disse, eu quero trabalhar com isso, eu quero me aperfeiçoar nessa área, eu quero gerar informação, eu quero entender melhor a dinâmica da região, a partir dos dados de satélite. Então, nós evoluímos, né? Tem muita informação, hoje tem constelações de satélites aí disponíveis, a gente consegue gerar vários dados, e os cientistas estão usando esses dados, né? A gente tem capacidade de monitorar o planeta. Em 2017, foi dado para nós, para a sociedade global, o segundo alerta, né, de que o planeta está indo numa rota quase que sem volta, né, de colapso dos serviços ambientais. Esse artigo foi publicado em 2017 por pesquisadores e teve o maior apoio já na história da ciência, 15 mil co-signatários. Ele foi publicado na Bioscience. Tá? Eles olharam 9 indicadores da saúde do planeta, tá? Dos quais apenas um nós tivemos sucesso. O primeiro alerta foi dado em 1992, foi quando eu entrei no Amazon. Tá? Teve a Rio+20, várias coisas aconteceram em 92. Muito interessante. A gente conseguiu, né, o esforço global mostrou que é possível reduzir os poluentes que estavam reduzindo a camada de ozônio. Então, isso é uma conquista que nós tivemos. Essa linha mais escura, ela mostra o quanto a gente conseguiu reduzir, em termos desses poluentes na atmosfera, que realmente permitiu a recuperação natural dessa camada de ozônio, que é importante, né, para a saúde de todas as espécies do planeta. Mas, nos outros 8 indicadores, a situação é crítica. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. O acesso à água potável tem reduzido, né, per capita. A gente está perdendo, teve uma tendência de melhorar, né, essas áreas de pesca, de ter capacidade de pesca recuperada, mas a partir de um determinado momento, aqui na década de 90, a gente começou a perder essa capacidade desses ambientes marinhos para pesca. Várias áreas no planeta estão sendo consideradas áreas mortas. Tá? Nós perdemos mais de 100 milhões de hectares de floresta, de 92 para 2017. Tá? Uma queda, uma perda de cobertura florestal global vertiginosa. Né? Muita área de floresta está sendo perdida em pouco tempo. Tendência de extinção de espécies. Né? Tem indicadores aqui. Quando eu estava me preparando para esse talk aqui, as nossas orientadoras estão dizendo, olha, não vai deprimir o pessoal com tanta informação ruim. Mas, gente, é um alerta que a gente precisa dar para a sociedade. A gente precisa entender. Tem oportunidades, tá, gente? Não fiquem preocupados, vocês vão poder engajar nesse processo, porque tem grandes oportunidades. Eu estava, semana passada, numa reunião, me inspirei, eu mudei minha apresentação, né, com essa coisa de rebeldia. Os cientistas estão levando muito a sério isso aqui. Tá? Eu não poderia deixar de dizer também que o crescimento populacional é um problema sério. A temperatura está aumentando e o CO2 na atmosfera está aumentando. Os cientistas estão vendo que a gente precisa ter respostas mais rápidas, tá? Para tentar resolver esse problema. Uma proposta que está em pauta é proteger 30% dos continentes e dos oceanos. Tá? Essa é uma discussão, teve uma apresentação muito interessante semana passada, que eu participei. National Geographic está engajada nisso. Várias organizações globais estão engajadas nisso. Como acelerar, chegar até 2030 com 30% do planeta, continentes e oceanos protegidos, efetivamente. Tá? Essa fundação aqui, a WIS, está numa campanha forte também para a arrecadação de fundos
para essa meta. A meta atual é proteger 17% dos continentes e 10% dos recursos, dos oceanos. Essa é uma meta ainda, ela precisa ser mudada rapidamente. A boa notícia é o seguinte: o Brasil está bem, nós temos estatísticas boas relacionadas às áreas protegidas. Aqui, a base de dados, né, de áreas protegidas global, são áreas reconhecidas pela IUCN e pela CDB, né, a Conferência de Diversidade Biológica. Nós já temos 29% do território do Brasil, área terrestre protegida. 27% das áreas marinhas, que já são reconhecidas internacionalmente. Tá? A situação aqui é muito boa em termos de área, mas a gente precisa melhorar na efetividade dessa área. Só 38% dessa área está efetivamente implementada. Tá? Nas áreas oceânicas é mais complicado, só 2%. Então, a gente tem que melhorar esse indicador. E o Brasil, em 2020, que vai ter a próxima Conferência de Diversidade Biológica, em Pequim, a gente já pode chegar com isso bem avançado. Então, gente, para mobilizar, é isso que a gente precisa mobilizar para essas causas, para chegar já, não em 2030, mas em 2020, com essa meta cumprida e avançando aqui nessas estatísticas de efetividade de áreas protegidas. A questão é que a maior parte dessas áreas protegidas estão na Amazônia. Então, o André já falou das estatísticas, 55% de áreas protegidas, incluindo territórios indígenas, unidade de conservação para proteção integral e uso sustentável. É um mosaico enorme, né? E em mexe, a gente tem essa pergunta: por que proteger essa área toda da Amazônia? Então, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Tá? Mas, antes de passar por esse exemplo, a gente precisa proteger os outros biomas também. Então, acho que é outra mensagem que a gente precisa dar: o proteja, ele tem potencial de escalar e trabalhar nos outros biomas também, não só na Amazônia. Por que, então, a Amazônia é tão importante? Já foi falado aqui, né? Esse é um mapa que eu gosto, eu adoro, eu sou alucinado por mapas. Mas como apresentar esses mapas, né? São dados de satélite do MODES, tá? Um dado aqui, séries históricas de vários anos, mensais. Esse pulso aí, toda vez que eu mostro esse mapa, a Terra está viva, gente. Isso é uma medida que é feita a partir do dado de satélite. O que significa isso? A gente tem uma escala de cores aqui: quanto mais nesse tom azul escuro, maior a quantidade de carbono por metro quadrado que existe nesse território que está sendo medido pelo satélite. O mais baixo aqui são as cores quentes, né, o laranja. Observe que tem esse pulso também. Isso está relacionado ao clima, né, a variação anual do clima. Então, período quente, período seco. Então, a gente observa aqui nos polos e nos trópicos dá esse encolhimento, porque a produtividade primária, o que a gente está medindo aí? A produtividade primária das plantas terrestres. Elas estão respirando o processo de fotossíntese, estão acumulando carbono também. Nos trópicos, não encolhe muito e sempre está verde e azul. Significa que tem muita biomassa que está sendo captada, né, o carbono que está sendo sequestrado nos trópicos. Daí a importância vital da Amazônia, porque a gente tem um estoque de carbono muito grande nesse território. A outra coisa foi falada aqui, né, dos rios voadores. Isso é outro dado de satélite fantástico. A gente tem esse sistema de circulação, né, de vapor d'água na atmosfera, que a floresta ajuda a formar nuvens, ela joga partículas para a atmosfera, cria núcleo de condensação e consegue pegar esse vapor d'água e criar nuvens. Tá? E tem esse grande anteparo aqui, que é os Andes, permite com que essas nuvens elas se desloquem para o sul e sudeste do continente. Então, está aqui os rios voadores mapeados por satélite. Tá? Isso aí acontece. Agricultura, abastecimento de água nas grandes cidades do Brasil depende dessa circulação. E se a gente perder a floresta, não vai ter nuvem, gente. Essa aqui é a mensagem fundamental. Já tem dados, as áreas que estão mais devastadas na Amazônia estão tendo redução de precipitação, redução de chuva na região. E a floresta ajuda também lá a reciclar. 50% da chuva que cai lá é reciclada pela própria floresta. O resto de vapor d'água circula para o continente. A questão é que a gente está sobre fortes ameaças e pressões no território como um todo, principalmente as áreas protegidas. Eu monitoro todo mês, gero dados de matamento com a equipe do Amazon, a gente gera estatísticas.
o desmatamento já esteve sob controle, mas a gente está nesse novo período aqui. Nós chegamos em 2012 com a menor estatística de área desmatada da história recente, né? Desde quando começamos a medir o desmatamento com dados de satélite. A gente está nessa curva agora de tendência de crescimento do desmatamento na região. Tem que acelerar, gente. Já tem 10 minutos, né? Tá. Então, a gente está nessa fase aqui de crescimento de desmatamento, e as áreas protegidas, obviamente, são ameaçadas. 13% em 2017 do desmatamento ocorreu em áreas protegidas. É o equivalente a 90 mil campos de futebol desmatados em áreas protegidas na Amazônia. Essas áreas que estão destacadas aqui são as 10 mais. O meu mapa não está mostrando todo o território protegido, porque não aparece aqui na projeção. Mas essas são as áreas que estão hoje mais ameaçadas por desmatamento. 40 mil quilômetros de estradas clandestinas no interior de áreas protegidas, áreas que não deveriam ter esse tipo de pressão. Só para ter uma ideia, dá para Belém, Brasília, eu sou de Belém, 20 vezes Belém, Brasília. É o que tem de estrada em área protegida na Amazônia. Vou acabar, eu acho, no tempo. Então, é o seguinte, por que proteja? Nós temos muita informação, a gente faz monitoramento, outras instituições têm informação, a gente precisa levar essa informação para o cidadão comum, para engajar, né, nesse processo. O que é que você pode fazer? Cadastre-se no Proteja, isso é uma coisa muito importante. A gente vai lançar campanhas de mobilização para reduzir pressão e ameaça nas áreas protegidas também. Acho que uma mobilização fantástica que pode surgir aqui é chegar em Pequim, 2020, com aquelas metas do Brasil já cumpridas. Então, acelerar a criação de áreas protegidas e ter isso reconhecido já com o Brasil chegando com a meta. A meta final para 2050 é ter 50% do planeta protegido. Tá? Então, com isso, você, na Rede Proteja, vai ajudar na conservação, a reduzir, né, a gente mobilizar para reduzir essas pressões e ameaças em áreas protegidas, e a natureza, com certeza, já foi falado aqui, ela devolve isso para você, melhorando o seu bem-estar. Muito obrigado.